Aqui quem fala é o professor Linhares e na aula de hoje a gente vai falar sobre isomerias, um conteúdo muito cobrado nos exames, tá certo? Como vestibular e Enem, tá bom? Então vamos lá, tá certo, galerinha? Bom, meninas, a gente vai falar um pouquinho sobre as isomerias. Isomeria é um fenômeno da qual dois compostos diferentes apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. Na verdade, vamos trabalhar o que é isomeria. E o que é isomeria? Isomeria, ela vem essa palavra do grego, tá certo? Onde ela diz assim, isos igual meros partes. Então, o que é isomeria? São dois compostos, né? A isomeria é uma comparação entre dois compostos orgânicos, onde deve apresentar a mesma forma molecular, mas a sua estrutura, o seu formato estrutural, ele deve ser diferente, tá? Em aspecto de posição, de função, de cadeia, enfim. Tá certo? Então, a isomeria é quando eu tenho dois compostos, então eu vou comparar um composto com o outro, aonde esses dois compostos eles devem ter a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de elementos, mas a sua estrutura ela vai ser diferente, tá certo? Então, acompanhe comigo. Eu tenho CH3O, CH3. Outro exemplo aqui, ó, CH3, CH2, OH. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho dois compostos, onde eles vão ter a mesma quantidade de elementos, ou seja, são dois carbonos. Eu tenho 6 hidrogênios, 3, 2, 5, mais 6 hidrogênios. Um oxigênio. Ou seja, são compostos diferentes, onde tem a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de elementos, mas a sua estrutura ela sempre vai ser diferente. Perceba que eu tenho aqui funções diferentes. Ó. Ela tem uma função éter e aqui eu tenho a função álcool. Então, são compostos diferentes, mas que têm a mesma forma molecular. Então, isso é a isomeria. Tá certo, meninos? Agora a gente vai ver os tipos de isomeria. A gente tem dois tipos de isomeria. A primeira dela é a plana e a segunda é a espacial. A geometria plana, que é o que a gente vai focar no momento da nossa aula hoje, e nas isomerias planas, né, ela depende da localização dos átomos na estrutura, como a sua forma estrutural. Por exemplo, a gente vai analisar enquanto estrutura plana os mesmos compostos. Já na espacial, a gente vê a tridimensionalidade dos compostos, né? Então, ela depende da orientação dos átomos no espaço, né? A forma estrutural espacial, ou seja, qual é a diferença da isomeria plana para a espacial? A plana, os compostos vão estar em um único plano. A espacial tem o plano rotacional, o plano de 3D. Isso a gente vai ver na próxima aula. E aí, desde alguma coisa a vocês, o Enem ele cobra muito a parte de isomeria, tá? Vira e mexe sempre cai alguma questão sobre isomeria, e ainda é muito presente as espaciais, principalmente os compostos cis e trans, né? Os enantiômetros, tá certo? A quiralidade, isso é uma coisa que vira e mexe cai. E vestibulares eles também cobram a parte de planos, não cobram os dois, tá certo? Mas o Enem cobra mais a isomeria espacial. Não quer dizer que não cobre ou não vai cair a plana. Dizendo que nas últimas edições foi mais presente a isomeria espacial do que a plana. Tá certo? Vamos lá. Isomerias planas, ou também chamadas de constitucionais, ocorrem quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada pela fórmula estrutural plana. Ou seja, na isomeria plana, ou também chamada de constitucional, a gente tem 5 tipos. Elas são a cadeia, posição, função, compensação ou metameria e a tautomeria. Esses são os 5 tipos de isomeria plana e a gente vai estudar cada um deles, tá certo? Bom, a primeiro tipo de isomeria que a gente vai analisar é a chamada isomeria de cadeia, ou seja, cadeia diferente. Quando eu falo isomeria de cadeia, o que tem que ser diferente? A cadeia. Tá certo? Então, é aquela onde os isômeros têm cadeia, ou seja, o núcleo diferente. Professor, não consigo entender o que isso quer dizer. Quando você tiver compostos dentro da palavra isomeria, a primeira coisa que você tem que fazer é compará-los. Compará-los em que sentido? Saber se a quantidade de elementos que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos aos hidrogênios. 3, 5, com mais 5, 10. 3, 6, 9, com mais 1, 10. Então, quer dizer o seguinte, eu posso dizer que esse composto já é isomérico. Eles são isômeros. Agora, vamos classificar o tipo de isomeria. Aí vai ser o aspecto visual dele, como é que ele se encontra.
Perceba que um composto ele é uma cadeia aberta, não ramificada, e o outro é uma cadeia aberta, ramificada. Então, quer dizer que é isomeria de cadeia, porque a cadeia desses compostos são diferentes. Vamos lá. O primeiro é um butano C4H10, onde é um hidrocarboneto de cadeia aberta e normal. O próximo é o metilpropano, fórmula molecular C4H10. Opa, vamos dar uma pausa. Quer dizer que a mesma fórmula molecular do metilpropano é a mesma do butano? Eu já sei o que é. São isômeros. Tá certo? Então, a primeira coisa é a identificação se são isômeros ou não. Então, nesse caso, eles são isômeros. Tá certo? E aí, percebam que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e ramificada. Tá certo? Então, isomeria de cadeia é diferente. Um composto normalmente vai ser aberto e o outro, por exemplo, pode ser fechado. Tá certo? É isso que caracteriza uma isomeria de cadeia. Bom, vamos agora para a isomeria de posição. Posição diferente. Falou isomeria de posição, então alguma coisa tem que ser diferente. O que é essa coisa diferente? A posição. E a posição do quê? Vamos analisar agora. Ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de uma ramificação, de uma função ou de uma insaturação, ligações duplas ou triplas. Então, falou isomeria de posição, posição diferente. Posição do quê? Da ramificação, da função ou da insaturação. Se alguma coisa mudou de posição, então isomeria de posição. Analisando o primeiro exemplo aqui, tá? Eu percebo que eles vão ter a mesma forma molecular e apresentam a mesma função. Eles têm a mesma função. Qual é a função aqui presente? A função álcool, tá certo? A função aqui, OH, OH, a função álcool. Mas perceba que no primeiro exemplo, o OH está ligado a um carbono primário. E no segundo exemplo, ele está ligado a um carbono secundário. Então, o que foi que diferenciou esse composto para esse? A posição. A posição do quê? Da minha função, do meu grupamento hidroxila. Tá certo? Então, o primeiro é o 1-propanol com fórmula molecular C3H8O. E o segundo é o 2-propanol. Certo? Aqui tem um I, mas não é um I, é um L, tá certo? C3H8O. Ou seja, vamos lá, de novo, para ser isômeros, eles têm que ter a mesma fórmula molecular, tá certo? Então, a quantidade de elementos que tem em um é igual ao que tem no outro, tá? E o que está diferenciando um do outro? Que um vai ter a cadeia aberta, saturada normal, onde o álcool é um álcool primário. Já no segundo, é uma cadeia aberta, saturada normal, onde o álcool ele é um álcool secundário. Então, a posição da função álcool mudou. Vamos para um exemplo onde a posição agora é da insaturação. É mais nítido, né? O que eu percebo aqui? Eu tenho um buteno, fórmula molecular C4H8. E eu vou ter o 2-buteno C4H8. Mesma fórmula molecular, então quer dizer que eles são isômeros. Mas isômero de que tipo? De posição, porque a posição da dupla ligação migrou de um ponto para outro. Então, esses compostos eles são isoméricos do tipo posição, porque a posição da saturação mudou, tá certo? Bom, vamos agora para a isomeria de função, ou seja, função diferente. O que vai ter que ser diferente entre os compostos? O tipo de função. A isomeria de função ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Percebam que no outro exemplo que a gente falou de posição, a função era igual. Mas agora, neste composto aqui, neste exemplo de isomeria, as funções obrigatoriamente têm que ser diferentes. Tá? Vamos analisar o primeiro composto. Eu tenho um composto aqui, C-OH. Eu tenho um aldeído. Já no outro, uma dupla O, tem uma cetona. Então, eu tenho funções diferentes. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho o propanal, C3H6O. E tenho a propanona, C3H6O. É isômeros? São isômeros, sim. Percebam que a fórmula molecular de um é igual à do outro. A quantidade de elementos é igual. Mas qual é a diferença? É que um é um aldeído, outro é uma cetona. Aqui tem aldeído, né? Tá errado só isso aqui, tá bom? Eu passei uma cetona, tá? Terminação ona. Terminação aldeído. Então, ou seja, a função
é diferente. Se a função é diferente, isomeria é de função. Tá? Principais casos. Os principais casos de isomeria de função normalmente são entre uma aldeído e uma cetona, entre um álcool e um éter, um ácido carboxílico e um éster. Esses são os principais casos. Não quer dizer que não aconteça com outras funções. Tá? Isso é o que é mais comum de apresentar-se. Vamos agora para a compensação, ou também chamada de metameria. A compensação ou metameria, ela ocorre quando os isômeros diferem da sua posição do heteroátomo na cadeia carbônica. Então vamos lá. O que é a compensação ou metameria? É quando o meu heteroátomo ele migra, né, dentro da cadeia, então ele muda de posição. Ó, vamos lá para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, o meu oxigênio está entre um carbono e 3 carbonos. No segundo exemplo, ele está entre 2 carbonos e 2 carbonos. Então o oxigênio, ó, ele saltou de um ponto, foi para outro. Então ele migrou a sua posição. Então, quando isso acontece do heteroátomo, seja o oxigênio ou o nitrogênio, tá certo? Que são os mais comuns de apresentar-se, tá? Então, eu tenho uma isomeria chamada de compensação, tá certo? Ó, vamos analisar se realmente é isomeria. Eu tenho um C4H10O e tenho um C4H10O. Então, quer dizer que a forma molecular é igual. Então, são isômeros. De que tipo? Compensação. Porque o meu heteroátomo mudou de posição, né? Éter de cadeia beta e heterogênea. Éter de cadeia beta e heterogênea. Tá certo? Eu tenho o metox propano e tenho o etox etano. Então, mudou a posição do heteroátomo. É chamado de compensação ou também metameria. Tá certo? Gente, eu trago agora a vocês só uma pequena observação, que é o seguinte, né? A diferença entre os compostos na posição do heteroátomo. É só relembrando que a compensação, vamos chamar de metameria, ela difere da posição do heteroátomo. Tá certo, Clarinha? Vamos agora para a chamada tautomeria. A tautomeria é um caso específico de isomeria, onde é o seguinte, é um caso onde a isomeria funcional ela deve estar em equilíbrio químico entre os compostos. O que isso quer dizer? O equilíbrio químico é quando acontece a reversibilidade de uma reação química. Ou seja, eu tenho um composto e ele vai se transformar em outro, ao mesmo tempo que ele se forma esse novo composto, ele volta ao seu estado inicial. Como é o caso, por exemplo, aqui deste aldeído com esse enol. Tá certo? Como é que eu sei que acontece o equilíbrio químico? A primeira coisa que deve apresentar é a seta de reversibilidade, que é essa, onde eu digo que o composto ele tem ida e volta. Ele vai no sentido direto e no sentido inverso, no sentido exotérmico e endotérmico. Se ele tem essa setinha aqui, tá certo, em uma reação química, quando eu vejo que a forma molecular é igual, eu já posso dizer que é a minha tautomeria. É o caso mais simples de poder identificar uma tautomeria. É quando tem o equilíbrio químico entre dois compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Tá certo? Então, ó, analisando um pouco mais a fundo, o que acontece? A dupla ligação, ó, ela é rompida e ela vem para os dois átomos de carbono. Esse hidrogênio sai da ligação de carbono e vai para o oxigênio, formando do aldeído um enol. Tá certo? Observação. Os casos mais comuns de tautomeria, ela sempre acontece com um aldeído formando um enol ou um enol formando um aldeído, que é a reversibilidade, e a cetona formando-se um enol ou um enol formando-se uma cetona. Esses são os casos mais comuns de tautomeria. E lembrando, a tautomeria deve acontecer quando acontece o equilíbrio químico entre as reações, onde tem a reversibilidade, tá certo? Isso é a isomeria de tautomeria. Ela pode ser muito parecida com a de função, mas não é. A tautomeria tem que ter o equilíbrio químico, a de função não, tá certo? É só funções diferentes, tá certo, galerinha? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, meninos.